Flamengo acerta renovação contratual de joia da base com multa de 356 milhões de reais. Dorival Júnior indica contratação de atacante do Internacional. Solidariedade de rival ao nosso xerifão. Excelente notícia para a nação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Fala aí, pessoal, bom dia. Tá começando mais uma edição do Mister Mengão, canal de notícias do Flamengo que mais cresce no YouTube. A comercialização dos bilhetes para a final da Libertadores no dia 29 de outubro, lá em Guayaquil, no Equador, vai ser em dólar. Olha aí, os setores onde os torcedores do Flamengo e do Atlético Paranaense vão ficar vão custar 142 dólares, cerca de R$ 742,22 na cotação atual. Já na parte mista do estádio, os torcedores terão que pagar 245 dólares, ou seja, 1.280,59 na cotação de hoje. O início das vendas foi ontem, a partir das 17 horas, horário de Brasília, e o torcedor vai ter que acessar o site disponibilizado pela Conmebol para fazer a compra. A expectativa é que os ingressos se esgotem rapidamente devido à grande procura da torcida do Flamengo e da torcida do Atlético Paranaense. Bora lá, galera, vamos prestigiar o Mengão. Flamengo acerta a renovação contratual de joia da base com multa de 356 milhões de reais. Nessa sexta-feira, né, pessoal, o Flamengo confirmou a renovação do contrato do atacante amazonense Verton. Ele tem 19 anos e assinou um novo vínculo até 2024. Agora, a multa rescisória do Verton passa a ser 70 milhões de euros, 356 milhões na cotação atual. O atacante participou de apenas 3 jogos entre os profissionais na carreira. Mas agora ele vem treinando com o elenco profissional nos últimos dias e pode ganhar uma chance contra o Fortaleza, beleza? Esse garoto, pessoal, é muito bom de bola. Ele me lembra muito o Paulo Nunes, tanto jogando quanto na aparência, é muito parecido. E é uma joia que eu tenho certeza que vai dar muitas alegrias para a nossa torcida. Anota aí! Mais uma excelente notícia aqui para a gente dar agora, né? O Flamengo ganha 45 mil sócios em 3 meses e volta ao patamar de 2019. Que maravilha! O Flamengo fez mudanças importantes no programa de sócios torcedores em junho desse ano. Com o Nação e os bons resultados com o Dorival Júnior, o Flamengo ele já aumentou em 45 mil o número de sócios no período, totalizando agora 105 mil sócios. E agora está mirando aí a marca atingida em 2019, que foi de 125 mil sócios, um recorde na história do clube. Bora lá, Mengão! Bom, pessoal, sinceramente, vamos combinar, achei uma tremenda sacanagem ontem do Tite não ter colocado o Pedro para jogar na seleção, né? Naquela boa vitória, inclusive por 3-0 contra a seleção que eu achei fraca de Gana, com gols de Marquinhos, 1 e 2 do Pombo Richarlison, né? O Everton Ribeiro ainda entrou um pouquinho e jogou apenas a metade do segundo tempo e não deu nem para fazer muita coisa, tendo tido aí uma atuação muito discreta. Com essa atuação aí eu temo se ele vai ou não para a seleção. Você tem que jogar mais. O próximo jogo do Brasil é contra a Tunísia na terça-feira às 15h30, horário de Brasília. E a expectativa é que o Pedro, afinal, seja testado para ir à Copa do Catar em novembro. O meu amigo Tite, deixa de ficar com esse negócio de patotinha, deixa um pouquinho esse negócio de lado. Coloca o nosso Pedro Matador para jogar, meu filho. Com certeza, ele é muito, mas muito melhor que todos aqueles que você tem lá. Pode acreditar, papai, bota o garoto para jogar. Na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou por unanimidade o novo contrato de patrocínio do Flamengo com a Ciscar. A empresa vai exibir o logotipo na parte inferior das costas do uniforme até o final de 2024.
O acordo é válido para o time profissional masculino e, inclusive, a Siscar já havia estampado a sua marca na barra traseira do uniforme do Flamengo nos 2 jogos que a gente venceu contra o Vélez da Argentina pela semifinal da Copa Libertadores da América. Naquela ocasião foram patrocínios pontuais, ou seja, só para aqueles 2 jogos. Esse contrato pontual aí rendeu ao Flamengo 2,5 milhões de reais. Já o novo acordo deve chegar a 17,5 milhões pelo período de 28 meses. A Siscar, ela foi fundada em 1972 em Genebra e atualmente tem cerca de 155 mil prestadores de serviços em 110 países. Seu foco é a venda de assistência para viagens e ela também patrocina times como o River Plate da Argentina e o Nacional do Uruguai. Show de bola! Mais um patrocinador de primeira linha na camisa do Mengão. Parabéns, pessoal do marketing. Muito bom, bola para frente. Dorival Júnior indica a contratação de atacante do Internacional. O Flamengo já está com olhares voltados para a janela de transferências de verão, que vai abrir agora em janeiro de 2023. Não à toa, o Flamengo sondou a situação contratual do meio-atacante Pedro Henrique, do Internacional, após a indicação do técnico Dorival Júnior. Segundo as informações do pilhado jornalista, Dorival Júnior ele pediu para os dirigentes do Flamengo colocarem o nome do Pedro Henrique na sua lista de possíveis contratações para a próxima temporada. Mas o Flamengo não formalizou uma proposta pelo meio-atacante do time gaúcho. Até porque, pessoal, a janela de transferências será aberta apenas em janeiro de 2023. Vale destacar que o Dorival Júnior pediu a chegada do Pedro Henrique quando ele estava ainda lá no Ceará, no início do ano. Mas o acordo não foi fechado e o jogador ficou lá pelo Internacional de Porto Alegre. Pessoal, se for o alemão, é um bom jogador, só isso. Chegaria para ser reserva do Pedro e do Gabigol. Acho que ele não teria muito espaço aqui no Flamengo. Por isso, eu não vejo como interessante investir algum valor nesse jogador. Não sei, é a minha opinião. A gente tem que investir com urgência num substituto para o Arrascaeta e outro para o Everton Ribeiro. A gente não tem. Quando eles não jogam, o Flamengo fica perneta. E você? Você conhece o Pedro Henrique? Acha que seria uma boa contratação para o Flamengo? Coloca aí! Flamengo aumenta a multa rescisória de João Gomes para clubes brasileiros. Na última sexta-feira, o Mengão anunciou a renovação do contrato do garoto João Gomes. O novo vínculo vai até 2027 e agora a sua multa rescisória para times do Brasil gira em torno de 400 milhões de reais. Barbaridade! De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, o valor da multa é calculado em cima do salário do jogador. Vale ressaltar que após essa renovação contratual, o João Gomes aumentou os seus rendimentos de R$50 mil por mês para R$250 mil por mês. Para o mercado exterior, o valor da multa rescisória não sofreu alterações, ou seja, 60 milhões de euros, mais ou menos 300 milhões de reais na cotação atual. Clubes como o Liverpool da Inglaterra, o Real Madrid da Espanha e o Bayer Leverkusen da Alemanha sondaram a situação do João Gomes, mas até o momento nenhuma conversa ou negociação se concretizou ou teve aí início. O Flamengo, por sua vez, segue atento ao mercado para definir o futuro do jogador. Eu, sinceramente, pessoal, eu estou muito aflito com essa situação do João. Se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. Eu desconfio, na minha ignorância, que ele vai mesmo ser vendido. E aí a gente vai ficar vendo navio. Mas não tem jeito, segurar esse garoto vai ser muito difícil. E o Flamengo tem que fazer uma venda acima da média, no mínimo uns 40 a 45 milhões de euros. E você concorda com esse valor? Ou você tem um valor aí na sua cabeça? Coloca aí!
Beleza, beleza, beleza. Se você está curtindo esse vídeo, então não esquece de deixar o seu like maneiro, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, valeu! Essa aqui é muito legal, é solidariedade com o companheiro. Ex-jogador do Vasco, Pedrinho, manda recado para o Rodrigo Caio após um novo problema físico do zagueiro. O ano de 2022 está sendo muito complicado para o Rodrigo Caio, que só jogou 12 partidas na temporada por causa de recorrentes problemas nos dois joelhos. Nessa quinta-feira, dia 22, o departamento médico do Flamengo veio a público e informou que ele vai passar por uma nova artroscopia e está fora do restante da temporada. Sensibilizado com a situação, o ex-jogador do Vasco, agora comentarista, Pedrinho, que também teve muitas lesões na carreira, publicou uma mensagem muito legal de apoio ao nosso querido Rodrigo. Muitas pessoas têm abordado esse assunto de forma cruel e desrespeitosa. Eu posso falar com autoridade sobre isso, pois eu sofri na pele algo muito grave, como agressões verbais, comentários duros e fortes sobre a minha questão física, dizendo que eu estava fazendo era fita, manha. Paguei um preço muito alto por isso. A minha preocupação em relação ao Rodrigo Caio é com a saúde mental dele, muito mais do que com os joelhos, disse o Pedrinho, atual comentarista dos canais Sport TV. E acrescentou: eu tive depressão profunda, é um assunto que eu não gosto nem de lembrar e de falar. Eu tenho vergonha, mas sei o quanto é importante falar sobre isso. Os danos que me causaram, tomava 14 comprimidos tarja preta, perdi a vontade de viver, pessoal, de uma forma muito intensa, muito forte. Até onde eu sei, o Rodrigo Caio não está sofrendo com problemas mentais, mas eu também não sofria, isso veio no decorrer. Nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, o Rodrigo Caio tem sido alvo de piadas e ironias. Sobre o assunto, o Pedrinho ressaltou que o silêncio pode ser um remédio na recuperação do zagueiro bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores pelo Flamengo. Tem que respeitar muito. Ainda de acordo com o ex-jogador, o assunto vai além do zagueiro e atinge as pessoas mais próximas do jogador. O Rodrigo não precisa ouvir nada de ruim. Se você não tem nada para falar de bom, não fala, fica calado. Isso vai ajudar demais. É um rapaz que tem sonhos como profissional e como pessoa, e a gente não pode ficar brincando com isso. Ele e os seus familiares merecem muito respeito, concluiu o Pedrinho em vídeo publicado no seu Instagram nessa quinta-feira. Pessoal, gostei muito do apoio do Pedrinho nessa hora tão difícil, tão dolorosa do Rodrigo Caio, E o Pedrinho, ele tem toda a razão, que agora a maior preocupação é a cabeça do Rodrigo Caio, que, vamos combinar, deve estar 1000 por hora. Não é mole o que ele está enfrentando, não. Eu sinto muito que ele tenha que enfrentar essa situação toda, mas a vida é assim mesmo. Uns chegam, outros saem. Mas pelo relato do doutor Tanuri, em 2023 ele vai voltar tinindo, 0 bala, e ainda vai dar muitas alegrias pra gente. Força aí, Rodrigo Caio, estou torcendo muito por você. Deus está no comando, meu amigo. Essa aqui é pra gente fechar. Excelente notícia, galera. A Alerj aprova projeto que anistia as torcidas organizadas e a reunião com o Ministério Público será na próxima quarta-feira. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a famosa Alerj, aprovou ontem o projeto de lei 6.118/22, que, dentre outros pontos, permite o retorno das torcidas organizadas aos eventos esportivos. A autoria dos deputados Carlos Mink, Zeidan e Luiz Paulo, do PSD, e recebeu quase 30 emendas. O disposto, porém, fica condicionado à nova pactuação com as autoridades competentes. Há pontos pedidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, como a medida de não se aplicar às pessoas físicas e às torcidas que possuam decisão judicial a seu desfavor,
punidas por atos ilícitos e a formação de um novo termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Uma reunião vai acontecer na próxima quarta-feira e nela vão estar presentes representantes do Ministério Público, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública, do Legislativo, da Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui do Rio, e, é claro, das torcidas organizadas. Os representantes das organizadas do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco acompanharam a votação e levaram faixas com dizeres como anistia já, contra a violência, discriminação e pelo direito de torcer, e pela responsabilização do CPF e não pelo CNPJ, que é o que acontece hoje. Sensacional essa notícia, né? Anistia com responsabilidade para as torcidas organizadas que precisam urgentemente afastarem, apagarem essa imagem ruim de baderneiros, de bagunceiros, de brigões que hoje eles ostentam. Eles são tão lindos lá no Maracanã, aquelas bandeiras, maravilha. Punir o CPF é a grande sacada para o sucesso dessa ação, pessoal. Vocês têm todo o meu apoio, organizadas. Voltem com segurança, voltem com tranquilidade e parabéns pela conquista. Tô junto com vocês. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão Queridão de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!